Segundo Lucas, glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia desses dias, no tempo comum, onde nós meditamos sobre o reino de Deus, e neste mês missionário, mês em que Deus nos convoca e nos envia para anunciarmos o seu reino, quer falar para nós, no dia de hoje, que estar em missão é estar em movimento, é estar a caminho, é estar sempre em ação. E a ação que Deus nos pede é justamente uma ação evangelizadora que faz com que todos possam conhecer o seu reino, possam conhecer a salvação, possam conhecer o nome de Deus, possam conhecer seu Filho Jesus Cristo, possam então encontrar um caminho que nos faz chegar ao reino dos céus. Assim, para a liturgia de hoje, a palavra de Deus nos recorda a trajetória de Naamã, o sírio, junto a Eliseu, o profeta, para recordar a todos nós que quando Deus faz algo para todos nós, e tudo aquilo que nós recebemos, é motivo de agradecimento, não é motivo para receber recompensas deste mundo. A grande recompensa que Deus tem para nos dar é a salvação, a vida eterna, o reino dos céus. Então Naamã, na primeira leitura, ele obedece a Eliseu, que é o profeta, e ele vai se banhar no Rio Jordão. Naamã está doente. Ele ali foi acometido pela lepra. A lepra, que hoje para nós conhecida como hanseníase, era uma doença que se espalhava rapidamente, passava de uma pessoa para outra e causava a deformidade das extremidades do corpo humano. O nariz, a orelha, os dedos das mãos, os dedos dos pés, acabavam caindo e acabavam sendo deformados. Assim, a pessoa ficava irreconhecível e tentava esconder as suas chagas, as suas feridas, enrolando com faixas, assim. Então Naamã ali foi acometido pela lepra e Eliseu manda que ele vá até o Rio Jordão para se banhar. E o texto bíblico vai dizer que ele saiu de lá curado e a sua pele ficou limpa e a sua pele ficou fina como a pele de uma criança, vai dizer o texto bíblico. Ou seja, o fato de Naamã ter obedecido a Eliseu, que é o grande profeta, que lhe age em nome de Deus, Deus então pôde fazer algo pela vida de Naamã. Assim também para nós. Todas as vezes que nós pedimos com fé, Deus também é capaz de vir em nosso socorro. Acontece que Naamã, quando percebeu que estava curado, ele quis agradecer a Eliseu e quis lhe dar uma recompensa. E Eliseu vai dizer: olha, pela vida de Deus que nós amamos, que caminha conosco em nossa história, eu não posso aceitar. Naamã já compreendeu em sua vida e em sua caminhada de fé que o que ele faz é na gratuidade neste mundo para receber a recompensa no mundo celeste, na ressurreição e na recompensa.
Assim deve ser o nosso agir espiritual, nosso agir de fé neste mundo. Nós não precisamos das recompensas deste mundo, nós precisamos do reino de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos pela igreja, ministros da Eucaristia, da palavra, coroinhas, acólitos, catequistas, coordenadores de comunidade, vocês que pertencem às pastorais, movimentos, grupos, ministérios, quem vem cantar a liturgia na gratuidade, espera então uma recompensa de Deus. Não se pode pensar então em ter uma recompensa deste mundo, das pessoas deste mundo, as recompensas terrenas. Nós esperamos a vida eterna, o reino de Deus. E assim nós damos a nossa contribuição para que o reino de Deus possa alcançar todos os corações. Naamã, ali então, compreende através de Eliseu que tudo que nós fazemos para Deus na gratuidade, é Deus mesmo quem nos dará a recompensa. Outro dia, eu dizia aqui na celebração, quando nós fazemos algo para alguém, e a pessoa responde, Deus lhe pague. O que a pessoa está dizendo é não que Deus vai te dar dinheiro, que vai te dar terra, bens, tesouros deste mundo. A maneira com que Deus tem para nos pagar é nos garantir a salvação. A maneira que Deus tem para nos socorrer é nos garantir uma entrada no reino dos céus, é nos garantir as suas bênçãos e suas graças. Quando nós fazemos então na gratuidade da fé e alguém lhe diz, Deus lhe pague, você simplesmente responda, amém. Não é que Deus vai lhe pagar com as obras deste mundo, claro que não. O que Deus tem para nós é muito maior. O que Deus tem para nós é a vida eterna, a salvação, a sua bênção, a sua graça. O que Deus tem para nos oferecer é todo o seu reino, a salvação e a vida eterna, simples assim. Então agora, Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo também já compreendeu essa caminhada da gratuidade. E ele escreve a Timóteo para dizer, olha, a palavra de Deus ao qual todos nós devemos anunciar e nós a fazemos na gratuidade, eu não me importo de mesmo estar preso ou algemado. Paulo escreve a Timóteo quando está preso e ele vai ser sacrificado, ele vai perder a vida na prisão. Resultado, ele escreve a Timóteo para dizer, olha, eu estou aqui algemado, estou preso, mas fico feliz porque a palavra de Deus não tem algemas, ou seja, não está aprisionada. O que Paulo está dizendo? Que mesmo dentro da prisão, ele consegue falar do reino de Deus. Mesmo dentro da prisão, ele consegue anunciar a salvação. Mesmo dentro da prisão, ele consegue escrever a sua carta com inspiração a Deus para mandar às comunidades às quais ele evangelizou. Qual que é o exemplo de vida que Paulo agora nos deixa a partir desta inspiração em Deus? Que para nós também a palavra de Deus não está aprisionada. Nós não podemos ter medo, nem nos silenciar, nem nos acovardar diante do mundo, diante daquilo que Deus nos pede. Qual é a missão que recebemos no batismo? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, anunciai a salvação a toda criatura. Então Paulo vai nos dizer, a palavra de Deus não está aprisionada em sua casa. A sua Bíblia, a sua Sagrada Escritura, não pode ficar lá só para pegar poeira ou de enfeite na cabeceira da sua cama, de enfeite na sua estante, na sua sala. Está lá para você ver qual que é a caminhada de fé que você tem que fazer para ser salvo. Está lá para você aprender e depois anunciar como é que os seus familiares, os seus parentes e os seus amigos serão salvos. Às vezes as pessoas pedem para o padre abençoar a casa, a loja, o local de trabalho, e às vezes o padre chega lá, nem a Bíblia tem em casa. Ou seja, as pessoas querem a palavra do padre, mas não querem a palavra de Deus. Contraditório. As pessoas querem a bênção do padre, mas não querem a maior bênção de Deus na Sagrada Escritura. Então é isso que Paulo está dizendo, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura não está aprisionada, ela está livre para ser anunciada. E aí Paulo vai dizer, mesmo eu algemado e preso, eu sou o anunciador da palavra de Deus. O exemplo que Paulo nos deixa é este exemplo de fidelidade, este exemplo de anúncio, de perseverança, para você se deixar moldar e transformar pela palavra de Deus e ajudar outros a fazer o mesmo, assim. Resultado então agora, no Evangelho de Lucas, Jesus está passando pela Samaria e a Galileia, ele está indo para Jerusalém, e ali são duas regiões bem distintas. O povo da Galileia, o povo galileu, são os povos judeus, de raça única, de raça pura, e muitos deles se consideram perfeitos demais, puros demais, sem pecado demais, assim. Já o povo da Samaria, que também já foi uma região ali ligada aos judeus, o povo samaritano
fizeram alianças estrangeiras com os babilônios, com os sírios, com os assírios, fizeram aliança com os egípcios, e assim eles foram considerados um povo que não soube levar a sério a palavra de Deus, e as alianças estrangeiras que eles fizeram fez com que eles perdessem os costumes que eles tinham a respeito de Deus e da palavra, e eles foram considerados povos pecadores, povos corrompidos, povos que fizeram alianças erradas com gente que não tinha a mesma religião que eles. A Babilônia tinha deuses e religião próprio, o Egito tinha religião e deuses próprios, os povos assírios e sírios também tinham religião e sociedade própria, e eles foram se afastando de Deus. À medida que eles iam fazendo alianças com povos estrangeiros, eles iam se afastando de Deus Pai. Resultado, o povo da Samaria era considerado um povo pecador, e assim foram eles excluídos da sociedade judaica, viviam ali em constante conflito com o povo judeu, com o povo de Jerusalém. E Jesus está passando por ali, entre as duas regiões, da Samaria e da Galileia. E aconteceu que estava passando também 10 leprosos. Por que é que esses leprosos estão ali a caminho? A lepra, como era uma doença que passava pelo contato com a pessoa, a cidade de Jerusalém era toda murada, com os portões altos. Então quem era acometido pela lepra era lançado para fora dos muros de Jerusalém e tinha que fugir para o deserto e por lá ficar até morrer. E os judeus entendiam que quem fosse acometido pela lepra não era só a doença, era porque cometeu pecado grave. Era assim que eles identificavam. Então quem havia ali estado numa condição de estar doente, os judeus diziam: olha, este homem pecou muito, por isso ele está doente. Era assim que eles identificavam. E para que a doença não pudesse se espalhar, eles tiravam a pessoa de dentro de Jerusalém e deixavam ela solta pelo deserto até que ela pudesse morrer por ali e não contaminasse outras pessoas. Então assim estão aqueles 10 homens esperando pela morte, mas eles encontram por ali o autor da vida, Jesus Cristo. E para eles, então Jesus, eles vão dizer: mestre, tende compaixão de nós. Está aí no texto bíblico. Vejam, os 10 homens, eles não pedem a cura, eles não pedem a libertação da doença. Os 10 homens estão doentes, estão se preparando para morrer no caminho da vida, mas eles não pedem ali a cura para a sua doença. Eles pedem compaixão. O que é compaixão? Compaixão é o sentimento, é o ato de você sentir o que o outro sente e tomar uma atitude. Se você sente compaixão de quem está com fome, significa dizer que você sentiu a fome com ele, mas você estendeu a mão e deu a ele o que comer. Se você sente compaixão de quem está com sede, significa dizer que você também sentiu sede, mas que na sua condição você deu ao outro de beber. Se aqueles homens então estavam doentes, estavam ali esperando simplesmente a morte, e pede compaixão para Jesus, o que eles estão pedindo? Senhor, sinta as nossas dores, sinta a morte se aproximar de nós, sinta a nossa doença e a nossa exclusão, sinta aqui que nós somos pecadores. Então Jesus sente compaixão e ele vai dizer aquilo que era correto para aqueles homens que estão entre a Samaria e a Galileia: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Por que Jesus diz assim? Porque o sacerdote no templo de Jerusalém, além de ele ter que saber acolher as pessoas excluídas, os 10 leprosos estão excluídos, ele também tinha que ter a ciência, ele tinha que ter a capacidade de poder dizer: olha, nós temos que encontrar um jeito de fazer com que Deus venha em seu socorro e curar as vossas vidas. Mas percebam que agora, quando Jesus dá uma ordem, assim como fez Eliseu a Naamã, aqueles homens que estavam indo procurar o sacerdote, eles ficaram curados, porque a palavra de Jesus é uma palavra que cura e que liberta, porque a palavra de Jesus é uma palavra que tem força, e a palavra de Jesus é a própria Sagrada Escritura. Por isso, se você não tem em sua casa, trate logo de dar um jeito de ter, mas não para enfeitar a sua casa, mas para você poder meditá-la. Porque a palavra que está contida ali liberta, salva e cura. Aqueles 10 homens, a partir da palavra de Jesus, perceberam que estavam curados. E um deles voltou glorificando a Deus, atirou-se aos pés de Jesus, colocou o rosto por terra e agradeceu. O exemplo que a liturgia desta celebração está nos dando para entrarmos no reino dos céus é saber agradecer a Deus.
muito mais do que pedir, temos muito a agradecer, porque Deus, na gratuidade, sem você pedir, Ele já te oferece o perdão, o reino dos céus, a fé, a saúde, o seu trabalho de cada dia. Ele já te oferece uma oportunidade de salvação, e assim nós temos que ser capazes de agradecer. E aquele homem era samaritano, o texto bíblico vai dizer. Então Jesus vai perguntar: mas onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Onde é que eles estão? Somente você soube voltar para agradecer? E reparem agora, que isso, embora tenha muito tempo acontecido, percebam o dia atual. Nós passamos por aí quase 3 anos de pandemia. Muita gente pediu para que a doença não acometesse a sua família, os seus amigos. Quem ficou doente pediu cura e libertação. Quem perdeu parentes e amigos pediu força em Deus para que pudesse suportar aquele momento. Quem não foi acometido pela doença também pediu que não atingisse os seus parentes, amigos e familiares, e que, se a doença chegasse, que fosse curado. Mas vejam bem, era uma cidade inteira pedindo para Deus que os libertasse. E quantos são os que voltaram para agradecer? Vocês estão aqui, sentados aos bancos, agradecendo em cada celebração eucarística. Mas quantos são aqueles que ainda não voltaram para rezar, para receber a comunhão, para receber a palavra de Deus, que não voltaram aqui para agradecer a Deus que os libertou, que os curou, que deu força quando perdeu os parentes, para agradecer pela vida de muitos funcionários públicos que colocaram a sua vida em risco por causa das nossas vidas, por causa de nossa saúde? Onde estão aqueles que pediram? É o que Jesus está dizendo para todos nós. Muitos são os que pedem, mas poucos são os que agradecem. Nós pedimos muito e agradecemos pouco. É o que Jesus está dizendo para nós na celebração eucarística. Então ele vai perguntar: mas onde estão os outros? Não voltaram? Apenas este que é estrangeiro? Aquele estrangeiro era o samaritano, considerado pecador, excluído da sociedade, que foi considerado feito com alianças estrangeiras, considerado excluído, mas ele soube voltar para agradecer. E assim, Jesus agora pode dizer a ele: vai em paz, a tua fé te salvou. Assim também para nós, povo de Deus aqui reunidos, todas as vezes que vocês vierem aqui, sentar-se a estes bancos para agradecer, para rezar a Santa Missa, a Eucaristia, a ação de graças, recordem-se desta palavra de Jesus: quem agradece com fé, recebe a salvação. Por isso a palavra que Jesus diz ao final do Evangelho, hoje também é dita para todos vocês. Vocês também podem ir em paz, porque a fé de vocês os salvou. Creio em Deus Pai,